Vamos lá. Tivemos problemas técnicos, mas conseguimos resolver. Cláudia, agradeço em nome de toda a organização o teu tempo dedicado aqui à nossa conversa, a tua disponibilidade. É uma honra te ter aqui conosco no nosso evento. Deixa eu te apresentar, então, a Cláudia. Deixa eu só pegar aqui. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Agradeço. A Cláudia, então, ela é CEO da Siemens Oman e está empenhada em possibilitar a transformação digital no sultanato e contribuir para o seu desenvolvimento econômico. Ela dirige negócios em distribuição de energia, rede inteligente, edifícios inteligentes, controle e automação e soluções digitais para aplicações industriais. Assumiu seu cargo depois de trabalhar com a Siemens na Alemanha, Dinamarca e China em vários campos de negócios, incluindo a energia eólica e automação ferroviária. A Cláudia foi indicada pela Forbes como uma das mulheres de negócios mais poderosas do Oriente Médio em 2020 e 2021 e pelo LinkedIn como uma de suas melhores vozes de 2020. Ela também é uma jovem líder global no Fórum Econômico Mundial. Cláudia, então a gente tem esse momento aqui para falar um pouquinho da tua carreira, contar como é que ela foi desenhada, enfim, que desafios tu passou. Então, eu passo a palavra para ti. Eu não sei se tu gostaria de compartilhar a tua câmera, mas a gente não está te vendo, talvez seja algum mas deve ser porque eu estou apresentando, né? Sim. Vocês estão vendo a minha tela. Eu acho que no Teams, quando você apresenta... Se bem que a última pessoa que apresentou conseguiu, né? Apresentar e estar na câmera ao mesmo tempo. Bom, mas a gente vai tentando aqui, qualquer coisa a gente retoma no final. Mas eu passo a palavra para ti, mais uma vez, obrigada. E vamos aí, temos meia horinha para essa conversa. Vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Muito, muito legal estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Então, assim, sem mais delongas, acho que eu vou contar um pouco a Tamires acabou de falar o que eu faço hoje em dia, eu vou contar um pouco qual foi o caminho para chegar até o hoje em dia. Então, eu comecei, na verdade, a primeira vez que eu fiz alguma coisa que eu possa dizer que foi a nível profissional ou foi, digamos assim, além do amadorismo, foi como atriz de teatro. Eu comecei, na verdade, no teatro quando eu tinha coisa de 10, 11 anos, e aí foi se tornando um pouco mais sério. Aí eu cheguei a fazer curso profissionalizante, eu participava em 3 grupos de teatro quando eu tinha meus 15 anos, e um deles, na verdade, era um grupo em inglês, e a gente principalmente a gente encenava musicais da Broadway, então essa daí é uma das fotos de um dos shows, eu estou aí no meio em algum lugar. E depois de pensar, de entender um pouco e entender o meio artístico, eu decidi que, na verdade, eu preferia ter uma carreira que fosse, digamos assim, um pouco mais intelectual do que simplesmente o mundo artístico. E aí eu resolvi estudar engenharia, só que eu resolvi ir para o ITA, né? Muita gente conhece o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que é uma das pequenas, mas muito boas escolas de engenharia do Brasil. E nesse momento, quando eu decidi ir para o ITA, eu meio que fui forçada a fazer um treinamento militar, né? Porque no primeiro ano de ITA, você é militar da ativa e você faz cursos, você é um aluno do Centro Preparatório de Oficiais da Reserva Aeronáutica. Então, essa daí é uma foto minha quando no primeiro mês de militarismo, a gente foi fazer um acampamento e não dá para ver tão bem assim, mas todo mundo aqui tá com a cara meio preta porque a gente fez camuflagem, era camuflagem natural, então a gente ia para um lugar onde tinham queimado umas árvores, você tinha que esfregar a mão lá e passar no rosto para ficar tudo preto. Acho que a última coisa que uma mulher gostaria de fazer, talvez, com a própria pele do rosto, mas faz parte do negócio. E por que eu estou contando todos esses detalhes? Na verdade, vocês vão ver que todas as partes de coisas que eu fiz durante a minha vida, elas vão se juntando lá para frente e todas elas me influenciaram a ser do jeito que eu sou hoje em dia. Mas, bom, o fato de fazer treinamento militar foi por conta do ITA. E quando eu estava no ITA, eu também me envolvi muito em atividades extracurriculares. Então, logo no meu primeiro ano,
como eu já estava com a matéria toda do ensino médio fresca na cabeça, eu decidi que eu ia virar professora de cursinho. E a gente tinha uma iniciativa voluntária dentro do ITA para dar aula para alunos não privilegiados, onde eu me envolvi logo no meu primeiro ano, e depois eu me envolvi também em cursinhos particulares. Então eu dei aula, cheguei no meu 4º ano de faculdade, eu dava aula em 3 ou 4 cursinhos. E aí foi a primeira hora que eu já comecei a aproveitar coisas que eu tinha aprendido em outra parte da minha vida. Então, lá do teatro eu tinha experiência de presença de palco, eu tinha experiência de projeção de voz, que foi super útil na hora de você estar dentro de uma sala de aula, dando aula para 150, 120, 150 alunos de uma vez. Aí vocês podem ter uma ideia de quanta gente tinha numa salinha dessas. Mas, bom, de qualquer maneira, como eu disse, eu estava tentando virar engenheira, consegui virar engenheira depois de 5 anos de estudo, e foi aí, depois durante a minha graduação, na verdade, no meu último ano, eu resolvi ir fazer o trabalho de graduação no exterior. Então, eu consegui um professor meu, me ajudou a conseguir uma oportunidade de pesquisa na França. Eu não tinha bolsa, não tinha nada, mas eu tinha pelo menos um professor de um laboratório de uma grande école, né, que são as grandes escolas da França. Tinha um professor de um laboratório que aceitou me orientar. E aí eu também tive a ajuda de um outro ex-aluno do ITA, que era vice-presidente da TAM na época, e ele me deu a passagem de avião. E eu fui para a França, né? Tinha, com todas as. Quando eu dava aula, eu também dava aula particular, que me ajudaram muito a fazer meu pé de meia para conseguir ir passar 6 meses na França. E enquanto eu estava na França, eu decidi que eu queria tentar continuar na França. Então, a minha decisão foi de tentar fazer entrevistas para estágio, tentar conseguir uma vaga de estágio por lá e trancar o ITA por 1 ano. E foi esse mais ou menos o que aconteceu. E aí então assim, eu estava fazendo pesquisa em aerodinâmica em Toulouse, e aí eu consegui uma vaga de estágio na Embraer em Paris, que é a Embraer que cuida da Europa, Oriente Médio e África. Eu fui para lá, era só para ser por 6 meses originalmente, mas acabou virando mais do que 6 meses, então no total eu acabei passando 1 ano e meio na França, e quando eu voltei para me formar no ITA, eu meio que me encantei muito por essa vida internacional. Então, quando eu estava voltando ao Brasil, eu decidi que eu queria fazer alguma carreira em alguma coisa que me ajudasse, ou que me facilitasse a mudar, né, de países e talvez até de indústrias. Então, nesse momento, foi um momento que eu meio que descolou da engenharia um pouco a minha carreira, e eu acabei indo para consultoria estratégica. Então, logo depois, na verdade, antes de formar mesmo, quando eu voltei para o Brasil da França, eu comecei um estágio em consultoria. E aí, durante esse estágio, eu basicamente decidi que não posso dizer que eu era apaixonada por aquilo, mas eu achava que tinham várias vantagens. E eu cheguei à conclusão de que se eu quisesse uma carreira internacional, consultoria é um lugar muito fácil de se fazer isso. Eu trabalhava numa consultoria americana, que era a Monitor, que depois foi adquirida pela Deloitte. E a Monitor proporcionaria muito facilmente experiências em outros países para mim. Além do que, tinha também essa vantagem de eu poder trabalhar em diversos tipos de indústria, o que para mim, naquele momento, era super importante, porque eu não sabia exatamente o que eu queria fazer da vida, então eu não queria ficar fechando portas. E a consultoria, na verdade, abria mais portas ainda. Então passei meu primeiro ano como estagiária, meu segundo ano fui efetivada e estava trabalhando no Brasil, trabalhei na Petrobras, na Vale, no Grupo Votorantim, e aí no meu segundo ano como consultora, então depois do ano de estágio, depois do 1 ano trabalhando no Brasil, no segundo ano sendo consultora, eu fui convidada a fazer um projeto na França, mas na verdade para um cliente do Marrocos. Então eu voltei a morar em Paris e fazia andanças à Casablanca, no Marrocos, para ver o cliente uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Depois eu fui convidada para me juntar num time na África do Sul. Então, numa dessas, eu passei metade do meu segundo ano
entre França e Marrocos e a outra metade na África do Sul. E foi uma experiência super legal. Voltando, quando eu voltei ao Brasil, eu estava mais ou menos convencida de que eu queria realmente continuar a carreira internacional, mas eu não queria ter essa vida de sempre estar lá, olha, fazendo brainstorming no quadro branco e passando horas e horas e horas na frente do laptop fazendo slides. Embora eu tenha aprendido muito em consultoria. Eu acho que o que me deu uma velocidade inicial para eu começar a carreira em consultoria bem foi justamente um pouco do que eu aprendi dando aula, porque no fim das contas, como consultor, o seu principal produto que você Cláudia, nós te ouvimos. de você preparar. Tá me ouvindo? Agora voltou. A gente não tá te vendo e teve uma falha no áudio, Vocês estão mas me ouvindo? agora retornou. Alô? Oi? Alô, alô, alô? Aqui estamos ouvindo, Tamires. Sim, eu tô ouvindo também. Acho que ela teve algum problema na internet. Vamos aguardar ela retornar. Pessoal, assim, só para esclarecer também, a Cláudia, ela está enfim, no Oriente, né, do outro lado do mundo. Então, essas questões de conexão, enfim, pode ser por isso também. Oi, Cláudia. Estão me ouvindo agora? Agora estamos te ouvindo e te vendo. Onde que vocês perderam? Quando tu estava explicando a questão da consultoria, que aquilo te deu algumas skills para te dar o próximo passo na carreira. Beleza, então deixa eu voltar lá. Desculpa aí pela interrupção. Não, imagina. Bom, então, o que eu estava dizendo era... Então, ao mesmo tempo que eu aprendi muita coisa em consultoria, foi uma ótima escola para começar a carreira, eu também me beneficiei muito do fato de eu ter sido professora antes e das habilidades analíticas que eu aprendi na engenharia. Então, assim, como que o fato de você dar aula antes ajuda você numa carreira de consultoria de negócios? Para mim, o principal produto que você entrega enquanto consultor é, na verdade, slides. São apresentações, são ideias, você tem que fazer análises, chegar a conclusões, mas depois você só vai ser realmente muito bem sucedido em consultoria se você souber contar a história muito bem. Então, fazer a análise, digamos, é 80% do tempo, mas é 20% da garantia, né? Porque se você tiver análise totalmente feita certa, mas na hora que você for apresentar, você não conseguir estabelecer um diálogo, estabelecer a confiança, sei lá, chegar direto ao ponto, não se perder em detalhes. Então, tem vários aspectos que você tem que tomar em consideração naquela meia hora ou uma hora de apresentação que você tem. Às vezes você trabalha 3, 4, 5, 6 meses, mas o que vai ficar realmente na cabeça do cliente são aquelas 2 horas da reunião final, e aí você tem que saber em quanto detalhe que você entra para... se você não entrar em detalhe nenhum, pode passar a ideia de que você não fez o trabalho tão compreensivo como deveria ter sido feito. Se você contar detalhes demais, aí o cara pode perder o interesse, porque ele não está em tempo para ficar. Então, aprender esse fine tuning de em quanto detalhe você tem que dar quando você está falando com um executivo de alto cargo, é o que você aprende muito bem em consultoria, mas ainda assim eu aproveitei muito dos meus anos de prática enquanto professora de cursinho, porque quando você vai dar aula, você também tem essa ideia de como que eu estruturo o meu quadro negro, né? Assim, como é que eu posso fazer o quadro de forma que se um aluno chegou no final da aula, vamos supor, ele perdeu a primeira aula, foi a minha, ele chegou no final da aula, ele olha o quadro, como é que ele pode entender tudo o que aconteceu naquela aula, mesmo sem ele ter estado presente. E é isso a mesma ideia, por exemplo, se você está fazendo, às vezes, um monte de slides e você vai entregar para alguém,
e essa pessoa às vezes não teve presente na sua reunião. Hoje em dia a gente pode gravar tudo, né? Então tudo fica para a eternidade. Mas naquela época que não existia essa coisa de ficar gravando, você tinha essa coisa de, bom, eu também tenho que fazer uns slides que mesmo que a pessoa não assista à reunião, ela consiga entender depois, porque geralmente essas reuniões são para 5 pessoas do cliente, mas eles vão distribuir para os próprios times, que vão distribuir para mais gente. Às vezes a apresentação chega a uma centena de pessoas na organização. E muitas das pessoas que não estavam presentes na hora da reunião. E isso é muito parecido com o que eu tinha de experiência de preparar lousa para a sala de aula. Em que sequência colocar, com que cor colocar, quando que você faz um highlight específico, etc. e tal. E isso é uma coisa que eu continuei usando durante o resto da minha vida. Por isso que eu estou enfatizando tanto agora. E a outra parte, obviamente, são as habilidades analíticas, como é que você faz uma modelagem financeira em Excel, e mesmo que você não saiba finanças, se você já souber a matemática muito bem, já ajuda pra caramba. Como é que você faz estimativas de tamanho de mercado, como é que você pensa, se você tem um problema complexo para resolver, como é que você vai cortar esse problema em problemas menorzinhos. Então, tudo isso você treina muito na carreira de engenheiro e você acaba usando também como uma habilidade muito recorrente em consultoria. Mas, bom, o fato é que eu fiquei meus 3 anos e meio em consultoria, e aí eu decidi que eu queria fazer um MBA, mas antes de fazer MBA, eu tirei um tempo para fazer uma coisa que eu já tinha começado a fazer na época de consultoria, que era me envolver com ONGs, com organizações sem fins lucrativos, não governamentais. Essa ideia de ONGs veio da época que eu dava aula nesse cursinho aqui, que está na foto, que era, na verdade, uma ONG dos alunos do ITA em São José dos Campos. Então, eu já tinha essa experiência, já tinha sido diretora de recursos humanos dessa ONG também. Então, eu pensei que, mesmo durante o tempo em consultoria, quando eu estava morando na África do Sul, eu decidi que eu ia começar a ajudar uma ONG dos Camarões, que só porque era um país que eu não conhecia até então, pensei, pô, pode ser legal, eu vou ter que pesquisar algumas coisas sobre o país, eu aprendo um pouco. E eu posso tentar também transferir algumas das habilidades que eu tenho para eles. Mas, mesmo quando eu cheguei no meu final de tempo em consultoria, eu decidi também que eu queria me dedicar a ONGs com um pouco mais de tempo antes de ir para o MBA. Então, eu me juntei primeiro à TechnoServe, que é uma ONG que se envolve muito em projetos com agricultores para melhorar o processo produtivo. Estão super presentes na África e na América Central. O meu projeto com eles não foi na parte de cultivo ou de agricultura, foi um projeto, na verdade, para ajudar mulheres empreendedoras no Brasil. Mas, de qualquer maneira, foi uma experiência muito legal. E eu também passei um tempo na Endeavor. E a Endeavor é uma ONG que está super ligada ao empreendedorismo. Eles tentam identificar empreendedores de alto impacto e tentam ajudar esses empreendedores com networking, com contatos, com mentorias. Hoje em dia eles até mudaram, eles até investem também, eles ajudam com investimento, embora na época que eu participei não tinha essa componente de investimento. Mas aí é uma das fotos da ONG lá nos Camarões. E aqui foi muito útil, uma das minhas principais tarefas, eu até cheguei a entrar no conselho dessa ONG também, e uma das minhas principais tarefas era tentar ajudar com fundraising, então ajudá-los a levantar dinheiro, né, doações, para continuar as operações. E as operações deles eram com mulheres em situações vulneráveis, então, ou mães solteiras, ou garotas que eram órfãs e tudo mais. Então, eu tentei utilizar as minhas habilidades de preparar slides, né, que vieram lá da ideia de preparar quadro negro, e tentei usar isso para fazer apresentações de fundraising que trouxessem dados relevantes. Então, não só aqueles tipos de campanha em que você coloca fotos com crianças sorridentes e coisa e tal, mas fatos de verdade, assim, de bom, o que é o Camarões, como é que a população está distribuída, qual é a renda per capita,
como que você pode usar os fundos que forem destinados a essa ONG, quantas pessoas são afetadas, são beneficiadas, etc. e tal. Então, tentei passar essa ideia assim, de raciocínio mais analítico e apresentações. E fui para o MBA. E aí, chegando no MBA, estava lá no meio do meu tempo, lá no meu summer, né, que é quando você tem o break do verão. E aí, um ex-colega, na verdade, um colega meu do ITA, mas que naquela época ainda era aluno do ITA, então muito mais novo do que eu, ele estava começando um projeto de fazer, né, ele tinha também dado aula nesse cursinho voluntário aqui do ITA, e ele estava começando assim um projeto digital em que ele queria levar essa ideia de educação de qualidade para o Brasil inteiro. Se alguém aqui já ouviu falar do Khan Academy, a ideia do meu cofundador era de fazer um Khan Academy brasileiro, mas visando lucro, não fazer uma ONG como foi o Khan Academy, mas fazer uma for-profit. E aí, nessa época, ele estava começando o projeto, tinha começado a fazer 4 semanas, a gente conversou, eu dei umas dicas para ele, etc e tal, ele estava procurando investimento, eu resolvi investir no projeto, e aí me juntei, né, um dia depois, né, eu investi, e aí no dia seguinte eu parei, pensei e falei, poxa, mas eu estou pegando minhas economias que eu tinha no Brasil e eu estou dando para esse moleque de 22 anos. Acho que era melhor eu fazer alguma coisa junto para garantir que o dinheiro vai ser bem utilizado. E aí liguei para ele e falei assim, deixa eu te ajudar também. Aí comecei a me envolver. O projeto naquela época chamava Quadrado Mágico, aí virou Que Mágico, e aí hoje em dia virou Educo no meio tempo. E aí vocês podem ver aí que veio um monte de flechinhas na tela, porque aí foi realmente onde eu consegui fazer o uso de tantas habilidades que eu desenvolvi antes. A primeira delas é a disciplina, porque para você ser não importa o que você esteja fazendo, mas no momento em que você se torna o seu chefe, você tem que ter uma disciplina muito grande. Então, e muitas das coisas que você consegue conquistar em empreendedorismo normalmente são resultados de um esforço de médio a longo prazo. Então, vamos supor, se você quiser levantar investimento, se você conseguir falar com 100 investidores, você com certeza vai ter alguns deles querendo investir, você ainda vai poder até escolher qual que você quer. Se você falar com 100 potenciais clientes, você vai ter alguns que vão querer comprar o seu produto. Se você falar com 100 pessoas que estão pensando, que estão procurando emprego, você vai achar algumas que você acredita que são um bom fit para a empresa e que vão estar interessadas em se juntar ao seu time. A questão é você chegar nesses 100, seja em clientes, seja em investidores e seja em potenciais membros do time. E para você chegar nesses 100 de cada uma dessas categorias, o que você precisa é começar. E você precisa começar, talvez, com 2 ao dia. Se você tiver 2 ao dia, em 1 mês e meio, um pouquinho mais, né, 50 dias, está feito. Não demora tanto tempo. A questão é você garantir que você vai fazer 2 ao dia. Você pode até falar, nossa, mas 2 ao dia nem é tanto assim, vamos fazer 3? Vamos. 1 mês você acabou. Mas você conseguir todos os dias falar com 3 pessoas que sejam candidatos a entrar no seu time, ou 3 potenciais clientes, ou 3 investidores, não é tão fácil, porque não é só você chegar lá e falar. Você tem que achar a pessoa, você tem que marcar a hora de falar, você tem que torcer para dar tudo certo e ninguém desmarcar. E são coisinhas muito bobas, mas que se você não tiver nessa vibe de execução, você acaba talvez colocando o target de falar com 3, você fala com uma, às vezes você vai falar com 2, mas você não vai falar com 3. E aí você começa a se desmotivar, porque você achava que ia estar pronto em 1 mês e não vai estar pronto em 1 mês. Então, é todo um jogo mental de você tentar manter a disciplina. Quando não der, você não se abalar porque não deu, você não perdeu o entusiasmo, que é isso que você precisa. E isso eu trouxe muito do meu tempo, embora curto, mas do meu tempo de educação militar. Porque no resto da minha vida não teve muitos momentos que eu tive, a não ser meu pai, né, que me criou de um jeito bem disciplinado, mas tirando isso eu não tive muitos momentos de disciplina mais rigorosa como foi no militarismo. Aí
olhando também nessa questão, falei de investidores, você tem também que buscar investimento. E buscar investimento, eu usei muito do que eu aprendi ajudando a ONG a fazer as apresentações de fundraising. Eu usei a mesma coisa com relação à empresa. Claro que você tem que mudar um pouco o discurso, mas a ideia de você pensar quais são os indicadores que eu quero mostrar, o que eu quero prometer, o que eu quero mostrar de sucessos anteriores. É o mesmo processo de escolha de fatos que você faz para fazer um fundraising numa ONG. É bem parecido com o que você faz para fazer o fundraising de uma for-profit. E aí, finalmente, é a ideia que você sempre está vendendo. Você tem que vender a empresa para um potencial membro do time, você tem que vender a empresa para o investidor, você tem que vender a empresa para o cliente, ou vender o seu produto para o cliente. E fazer isso, no fim das contas, é contar histórias o tempo todo. Então, aí vem também um pouco da minha experiência de consultoria, que era de fazer apresentações, de apresentar e coisa e tal. Só que, na verdade, minha posição na ONG, embora aí você esteja me vendo no palco, mas isso foi uma das poucas vezes que eu subi no palco para apresentar. Geralmente o meu cofundador fazia isso, porque ele que era o CEO. Eu era COO e CFO, que é basicamente diretora de operações e diretora financeira. E aí entrava também a minha experiência de modelagem financeira que eu trouxe lá de consultoria, porque eu acabei me envolvendo em alguns projetos de aquisições de empresas e coisa e tal, então tinha um pouco de prática daquele tempo e mais, obviamente, o conhecimento do MBA que eu fiz. Então, passei meus 2 anos na empresa, só que aí, como eu disse para vocês, né, eu estava no MBA antes, eu tinha minha dívida para pagar, eu tinha pegado minhas economias e investido na empresa, então eu tive que fazer a grande decisão, né, tomar a grande decisão de arrumar um emprego que me ajudasse a pagar ou a reembolsar a dívida do MBA um pouco mais rápido. E foi assim que eu vim parar na Siemens. Então, entrei na Siemens, primeiro, obviamente, pela razão que eu já mencionei agora, a questão financeira, e a segunda razão foi, quando eu estava no MBA, eu fiz o recrutamento, né, para Siemens e fiz um recrutamento para Samsung também, mas eu só recrutei para essas duas empresas porque eu queria absolutamente uma empresa que me proporcionasse uma experiência internacional. Mas não experiência internacional no sentido de ficar em um headquarters e de vez em quando ter viagens a negócios. Não, eu queria realmente morar nos lugares, eu queria me fixar um pouco, entender como é que funciona a vida em vários cantos e tudo mais. E a Siemens tinha um programa, ainda tem, chamado CEO Program, que na época te proporcionava fazer rotações onde você quisesse no mundo, contanto que você achasse um gerente naquele país que tivesse disposto a entreter, digamos assim, o seu projeto. Então, mas tinha que ser um gerente assim do nível estilo CEO, mas não era tão difícil de achar, porque no fim das contas você vem com um currículo legal, você não custa nada para ele, então eu acabei conseguindo fazer rotações na Alemanha, um pouquinho em Portugal, na China, na Alemanha e na Dinamarca. E trabalhei desde a parte de trens, né, da Siemens, até a parte de quadros elétricos, parte de energia eólica. E aí eu terminei o CEO Program e saí para uma posição de gerente regional de vendas na Siemens, para a parte de automação ferroviária. E depois de 1 ano e meio nessa posição, eu recebi o convite para entrevistar, para tentar virar CEO aqui em Oman, deu certo. E aí eu estou há quase 4 anos no Sultanato, e como a Tamires falou, estou trabalhando em todas as partes da Siemens, então a parte que cuida de infraestrutura inteligente, então aí vai de quadros elétricos, de digital grid, que é a parte assim de como é que você faz a rede elétrica ficar mais inteligente. Também a gente tem a parte de prédios inteligentes, então todos os sistemas, né, de um prédio, você tem sistema de alarme de incêndio, sistema de controle de acesso, de segurança, o sistema que controla aquecimento, ventilação e tudo mais. Tudo isso a Siemens faz e hoje em dia está cada vez mais indo na direção de muito mais software, muito mais manutenção preventiva e tudo mais. E, finalmente,
a parte de automação industrial, que aqui no Oriente Médio é muito voltada para óleo e gás, porque no fim das contas a gente tem uma economia que não é tão baseada na manufatura, mas é mais baseada em óleo e gás, mas você precisa de muita automação industrial para isso também. E eu estou aqui, na verdade, por mais 10 dias e estou me mudando de volta para a Alemanha. A partir de 1º de outubro, eu vou ser, na verdade, braço direito de um dos 10 CEOs globais da Siemens. Então, eu vou ser head do Executive Office, que é basicamente algumas pessoas que trabalham diretamente, né? Assim, eu vou trabalhar diretamente com o CEO global para controle e automação, e vou ter algumas pessoas que vão me ajudar a cuidar de todas as atividades que ele se envolve. Então, e aí, basicamente, o que me ajudou muito na Siemens foi a minha experiência. Claro que tudo que eu fiz antes, né, acaba influenciando cada passo depois, mas a principal coisa que fez a diferença para mim, e que eu acho que faz a diferença até hoje, e que especialmente aqui em Oman me ajudou muito, foi a experiência do empreendedorismo. Foi o fato de eu ter aprendido o que é colocar a mão na massa, não ter medo de colocar a mão na massa. E a parte também de networking, isso eu trouxe muito do MBA, aprendi muito lá nos Estados Unidos, mas quando você tem uma empresa, na verdade, a história é você pedir ajuda, né? O tempo todo você está pedindo ajuda para alguém revisar a sua apresentação, para alguém escutar o seu pitch, para alguém usar o seu produto e te dar feedbacks, e você tem que ficar constantemente trabalhando em feedbacks e tudo mais. E a mesma coisa para ser CEO aqui, sendo mulher, sendo jovem, sendo a primeira CEO mulher da Siemens no Oriente Médio, sendo a única CEO expatriada mulher em Oman. Então, em vários momentos eu estava nessa situação que eu era meio que minoria, e o único jeito de você conseguir tentar chegar a alguma coisa que se aproxime do que eu chamaria de sucesso é, na verdade, você contar com transparência das pessoas, né? Para você entender, ainda mais quando você está mudando de países, mudando de culturas, uma coisa que às vezes é aceitável em um país pode não ser tão aceitável em outro, e você só vai descobrir isso quando você tiver abertura das pessoas. E para você ter abertura das pessoas, você precisa estar disposto a pedir ajuda, né? Então, para mim, essa foi uma das coisas que mais me impactaram, digamos assim, a minha trajetória, especialmente nos últimos 10 anos. E essa é a minha história. Então, acho que eu vou ficar por aqui, vou parar de compartilhar a tela e aí abrir para perguntas. Cláudia, muito obrigada pela tua participação. A gente vê assim o quanto a tua história é incrível e inspiradora. Em cada passo ali, a cada quadrinho que a gente foi acompanhando, a gente vê essas dicas valiosas assim que tu nos traz, que às vezes é só alguém que tem uma perspectiva assim maior daquilo consegue enxergar às vezes numa atividade que foi dar aula, que foi participar de uma ONG, que foi tocar um projeto, que foi ser empreendedor, o quanto isso constrói o que a gente é, enfim, hoje, como cada um constrói sua carreira, né? Então, é inspirador poder te ouvir aqui nessa tarde. Nós temos algumas perguntas, tem um pouquinho de restrição de tempo, mas a gente pode ir compilando depois e te enviar. Mas uma pergunta que é da Carolina Franz, ela comenta que era meu sonho fazer engenharia aeronáutica no ITA. E a Flávia pergunta, como foi sua experiência no ITA? Lá sempre foi um lugar que eu olhava de fora e me intimidava um pouco. Nunca nem cogitei estudar lá. Se tu puder responder essa pergunta para nós, e depois tem mais uma em relação às ONGs também. Tá bom. Já respondi uma no chat. Então, o ITA é um lugar interessante, eu diria. Para mim, quando eu resolvi fazer vestibular, né, eu fiz, para quem conhece os vestibulares de nome assim, eu fiz FUVEST e fiz ITA. FUVEST que é o vestibular da USP, eu sou de São Paulo, e seria uma coisa natural estudar na USP. Mas se fosse para estudar numa universidade, eu pensava talvez não fazer engenharia. E eu tinha um leque de 10 profissões que eu queria fazer. Eu queria talvez fazer relações internacionais, talvez fazer jornalismo ou turismo, etc. e tal.
Agora, se fosse para estudar no ITA, se fosse para poder conseguir estudar no ITA, aí ia ser engenharia, obviamente, e eu me dava bem em matemática e física, desde a época da escola. E para mim, a grande vantagem do ITA era a ideia de morar fora. Era a ideia de a gente ter uma comunidade, era a ideia de poder estar no alojamento com todo mundo, era ter esse meu canto, ter a liberdade, etc. e tal. Então, é um ambiente que não é assim super acolhedor. Assim, eu venho de uma família que não era assim, a gente não era pobre, mas a gente também não era rico, né? Então era uma coisa bem classe média. Então eu não sofri tanto. Mas existem pessoas que vieram digamos assim, de um passado um pouco mais confortável, digamos assim, e que sofriam, né? Porque no fim das contas o alojamento não é um super mega luxo. Você tem gente de todas as partes do Brasil. Foram as primeiras vezes que eu interagi tanto com gente do Nordeste. Então acho que é uma experiência muito enriquecedora nesse sentido, de você poder entender que assim, você começa a entender, pô, a educação no Nordeste tem educação muito boa, tem educação boa em todas as partes do Brasil, você perde vários preconceitos, e eu acho que você ter essa experiência numa idade tão jovem, eu tinha 17 anos quando entrei no ITA, ajuda muito a moldar como você vê o mundo, a quebrar discriminações e tudo mais. E a última coisa, obviamente, que te ajuda também a ter uma certa responsabilidade, né? Porque você está morando sozinha, e você mora com mais pessoas, né? A gente dividia apartamento em 6 pessoas e tudo mais. Então, você tem que começar a respeitar o espaço do outro. Eu sou filha única, então tive que aprender muito com essa experiência. Agora, digamos assim, vai ter gente, hoje em dia é bem diferente há 20 anos, há 20 anos você estava dormindo e tinha gente que entrava no quarto gritando, gente bêbada, etc, etc. Hoje em dia as coisas são um pouco mais civilizadas, mas no fim das contas eu sempre encarei aquilo como assim, uma aventura, uma coisa que você é um privilégio no fim das contas. E a mesma história em cada lugar que eu fui. Muita gente fala, putz, como é que você mora no Oriente Médio? Você tá, assim, digamos assim, aqui em Oman, não existe Uber aqui, não existe tantas coisas, não existe Amazon, não existe essas coisas aqui. Mas, de qualquer jeito, é um privilégio. Então, eu sempre tento olhar as coisas pela parte da metade mais cheia do copo, né? Não, a metade cheia, não a metade vazia. Porque tudo vai ter prós e contras, mas eu acho que teve muitas vantagens estudando ITA, embora fosse um ambiente bem único, digamos assim. E eu acho que também a última coisa que eu tenho para adicionar é que é também um desafio, porque é um lugar em que você tem que garantir que você tenha digamos assim, não é um ambiente competitivo em que um aluno quer passar na frente do outro. As pessoas são extremamente colaborativas, as pessoas estudam junto, as pessoas querem realmente que todo mundo chegue naquele bendito dia da formatura e todo mundo se forme, então a turma se ajuda pra caramba. E eu acho que é isso que foi uma coisa bem diferente, né, daquele ambiente de ensino médio em que cada um quer passar no vestibular e se o amigo passar, ótimo, mas se não passar, beleza, contanto que eu passe. Então, essa mudança de perspectiva, de que a gente queria se formar como turma, é um espírito muito, muito forte que a gente tem no ITA e que talvez não exista em outras faculdades. Legal. Nós temos várias perguntas chegando aqui no chat sobre como que você lidava com, enfim, a questão financeira quando atendia as ONGs para se manter, se trabalhava junto, se a questão de família. Mas uma pergunta, então, que eu gostaria, a gente já estourou o tempo, mas para finalizar, qual é a posição, enfim, ou a posição, ou enfim, o lugar que você deseja chegar? Então, a gente viu até onde tu veio, né? Mas assim, aonde a Cláudia deseja chegar? Olha, uma coisa que eu posso difícil. falar, eu recentemente eu sou parte do Fórum Econômico Mundial da comunidade de jovens Young Global Leaders, né? De jovens líderes globais, e recentemente eu fiz uns cursos sobre public leadership, então como é que você vira um líder de governo e coisa e tal. E aí eu comecei assim a pensar bastante sobre
talvez, né, chegar a estar num cargo público para tentar realmente influenciar políticas e leis e tudo mais. E pensando nisso, uma das coisas, assim, se eu pudesse falar, o que você quer ser, assim, tem uma coisa, qualquer coisa no mundo, acho que eu ia querer ser ministra das Relações Exteriores do Brasil. Pelo meu background internacional, que eu acho que tem muito poucos brasileiros que tiveram experiência de morar em 10 países diferentes e trabalhar em 10 países diferentes e coisa e tal. Mas pensando mais a curto prazo, assim, acho que seria entrar no conselho de alguma empresa, assim, ainda mais se fosse uma empresa que tivesse um médio porte e buscando internacionalização. Porque eu acho que é nisso que eu consigo apoiar muito, explicar muita coisa, tenho muita experiência para trocar. Então, seria estar no conselho de uma empresa de médio porte crescendo rápido e que queira se internacionalizar. Nossa, incrível. Cláudia, mais uma vez, muito obrigada pelo teu tempo, tua disponibilidade, esses insights aqui conosco hoje. Tem bastante coisa no chat, depois a gente compila e se tu permitir, a gente te envia por e-mail e tu pode responder conforme tua disponibilidade. Muito obrigada. Beleza. Tu é convidada, enfim. Só uma última coisinha, Claro. Se alguém for me adicionar no LinkedIn, coloca, por favor, que estava nessa palestra de hoje, porque geralmente eu não aceito gente que só me adiciona sem falar nada. Tá bem. Combinado. Obrigada, pessoal. Grande beijo. Obrigada pelo convite, Tamires. Mais uma vez, obrigada. Até mais, Cláudia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.